estar perguntando assim, por que o pastor está falando sobre ideias? Porque Satanás até hoje continua na mesma maneira. Ele lança ideias para que você pegue e passe a acreditar nelas. Qual de vocês aqui já ouviu ou até falou um ditado assim: ah, o inferno não existe, aqui se fez, aqui se paga? Ou, ah, o inferno não existe, morreu, acabou. O diabo quer que você acredite nisso. Morreu, acabou. Tem dois assuntos que o diabo detesta que seja pregado na igreja, que toda vez que esses dois assuntos é pregado na igreja, ele faz de tudo para que você não ouça. Ele quer colocar raiva no seu coração, ele quer que você se levante, que você vá embora. Ele diz assim para você: não volta mais nessa igreja, porque isso aí não é para você ouvir, você não é esse tipo de pessoa. Dois assuntos. O primeiro, toda vez que nós falamos sobre finança, porque o diabo continua querendo que você fique preso nas suas finanças, nos seus relacionamentos destruídos. E o segundo assunto que o diabo odeia que você seja ensinado é sobre o inferno. O diabo detesta que seja falado sobre o inferno. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa começa a entender o que é o inferno, ela faz de tudo para lutar para ela não ir para lá. Uma das artimanhas do diabo é tentar fazer com que você não acredite que ele existe. Uma outra artimanha do diabo é tentar fazer com que você acredite que o diabo que o inferno não existe. Não me responda para você mesmo agora. Você acredita que o inferno existe? Porque independente da sua resposta, seja ela sim, eu acredito, pastor, ou não, pastor, eu não acredito, essa noite eu quero te mostrar através da palavra de Deus que o inferno existe e que é um lugar péssimo para você escolher passar a sua eternidade. Você pode não acreditar em mim, querido, você pode não acreditar no testemunho que eu vou te contar de um homem que foi ao inferno, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela faz aquilo que Deus programou para que ela faça. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Lucas capítulo 16, 19 em diante, diz assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse:
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Os ensinamentos de Jesus foram pautados basicamente em 3 pontos. Primeiro, dinheiros e bens. Como você usar o dinheiro. O segundo, o reino de Deus. E o terceiro, o inferno. Nessa passagem, Jesus trata os 3 pontos. 3 grupos ouviam Jesus falando sobre essa passagem. Primeiro grupo, os doutores da lei e os fariseus, homens que se achavam acima dos outros. Eles eram ricos e eles achavam que só os ricos eram abençoados por Deus. Eles achavam que pelos seus muitas orações, seus muitos jejuns, eles estariam salvos, mas eles não reconheciam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O mundo hoje continua fazendo a mesma coisa, ele continua te rotulando. Se você vai num lugar bem vestido, você é bem atendido. Se você vai mal vestido, você é mal atendido. Você pode ter só aquela roupa que você foi naquele lugar, mas você foi fantasiado, vão te atender bem. O segundo grupo era o grupo das pessoas, vamos dizer assim, normais. Aquelas pessoas boas aos olhos da sociedade. Homens que não traíam as suas esposas, pessoas honestas. Só que elas achavam o seguinte: se as minhas boas ações forem mais do que as minhas más ações, eu vou para o céu. Só que o contexto de Deus é diferente. O que Deus chama de bom é diferente do que nós chamamos de bom. O que é uma pessoa boa para você? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que se a gente tropeçar em uma vírgula da lei, nós ferimos a lei toda. Então, uma mentirinha já é o suficiente para quê? Para a gente ser condenado. Quem nunca mentiu aqui, levante a sua mão. Quem nunca roubou alguma coisa? Uns chicletes que você viu dando sopa? Opa! A tua mãe virou para você e fala assim: olha, eu estou deixando um biscoito aqui, mas não é para pegar nenhum. Você foi lá e pegou um. O que é isso? Roubo. E o terceiro grupo de pessoas eram as pessoas pecadores. Eles sabiam que eram pecadores e eles perguntavam: como que eu vou ser salvo? Eles tinham esperança em Jesus. Só que dentro do grupo dos pecadores ainda tinha 2 subgrupos: aqueles que acreditavam que Jesus poderia salvá-los e aqueles que pensavam assim: bom, estou perdido mesmo, vou viver a minha vida adoidado. Agora eu queria te dizer o seguinte: independente de qual dos grupos você faça parte, Jesus disse que só há 2 lugares para você ir depois que você morrer. Ou você vai para o céu, que é um lugar de descanso, ou você vai para o inferno, que é um lugar de sofrimento eterno. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo odeia quando a gente fala de inferno. Talvez ele esteja colocando aí no seu coração: eu não vou ficar para ouvir essa palavra. Eu vou embora porque o segundo culto demorou 15 minutos a mais para começar. É isso que ele quer, que você não conheça, que você não saiba. Nessa noite eu vou falar com você sobre muitas referências bíblicas, vou te mostrar na Bíblia. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando você vai tirar férias, você vai viajar de férias, você vai viajar de férias para um lugar que você nunca foi, antes de você ir para lá, o que você faz? Você faz uma pesquisa. Como é que eu chego lá? Quanto custa a passagem? Eu vou de quê? De barco, de avião? De jegue? A mesma coisa quando a gente vai num restaurante pela primeira vez. A comida de lá é boa? A comida de lá é muita ou é pouca? Né?
A pizza de lá é de 4 pedaços ou de 8? Quando a gente vai colocar o nosso filho na escola, o que a gente faz? A escola é boa, é segura, é cara, é barata. E por que a gente não faz isso quando se trata da nossa vida eterna? Se você perguntar para as pessoas, você já ouviu falar do céu? Já. Você já ouviu falar do inferno? Já. E o que você acha? Não sei, eu não acho nada. O rei Salomão foi o homem mais inteligente que a terra já viu, exceto por Jesus. E ele disse assim: há caminhos para o homem que parecem ser direitos, mas no final de dias acabam em morte. Sabe, querido, não importa se você é cristão há muitos anos, não importa se você se converteu há pouco tempo, não importa nem se você ainda não se converteu. O certo é o seguinte: você precisa tomar uma decisão de onde você quer passar a sua eternidade. E uma decisão só é boa quando a gente tem informações sobre ela. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a Bíblia por causa da sua capacidade intelectual. Eu sou doutor. Eu tenho mestrado. Eu tenho curso superior. Eu sou melhor do que isso. Mark Twain, um escritor famoso americano, ele dizia o seguinte: todos nós somos ignorantes, apenas em alguns assuntos. Eu sou ignorante em engenharia química, assim como um engenheiro químico pode ser ignorante na palavra de Deus. Eu só quero que você mantenha a sua mente aberta para você receber. Algumas pessoas questionam o fato de alguém ter experiências de ir ao céu ou ir ao inferno. Por que Deus dá essas experiências? Deus dá para que a gente possa testemunhar. Logo quando eu me converti, eu tive uma experiência de ser arrebatado e ir ao céu. Eu vi coisas no céu que eu nunca tinha ouvido falar e que estavam escritas na Bíblia. E que depois eu fui ver que realmente era verdadeira a experiência que eu vivi. A pastora Débora estava comigo nesse dia. Agora, toda experiência de arrebatamento, de visão, ela tem que estar pautada dentro da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse assim: há 14 anos, um homem foi arrebatado aos céus. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo. E ouviu palavras inefáveis. O apóstolo Paulo estava falando dele mesmo. Ele foi ao céu. Ezequiel capítulo 8 diz que o profeta Ezequiel estava num vale e que Deus pegou ele e levou ele para Jerusalém imediatamente, para que eles vissem as coisas lá. 1 Coríntios capítulo 15, 44 diz que existe um corpo natural e um corpo espiritual. Eu contava no primeiro culto que eu tive uma experiência na sexta-feira. Na sexta-feira eu saí para levar o Pedro na escola bem cedo. E quando eu voltei para casa, eu fui tomado de um sono assim, fora do normal. E eu apaguei de 8h30 da manhã até 1h30 da tarde. Eu passei essas 6 horas falando, pregando o Evangelho dentro de um centro espírita na Bahia. Pastor, e como é que o senhor sabe que isso foi uma experiência real? Porque nós temos o discernimento daquilo que é um sonho e de quando eu sou arrebatado. Quando Pedro estava preso, lá que o anjo chegou e soltou ele achou que ele estava sonhando. E depois ele viu que era real. Tem 3 coisas que a gente precisa saber sobre o inferno para que a gente perceba na nossa vida. Primeiro, quando você entende que o inferno é um lugar horrível, você dá muito mais valor à sua salvação. Existem pessoas nos dias de hoje que elas estão sendo enganadas. Elas acreditam num negócio chamado aniquilacionismo. Você morreu fora de Cristo Jesus, apaga você da vida. Não é assim. A Bíblia diz que ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ou você tem uma eternidade junto do Pai, ou você tem uma eternidade junto do diabo. Tem gente que acha assim: não, Deus é tão bom que Ele não vai deixar o povo no inferno, não.
a Bíblia diz que passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não. E Jesus falou assim: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, para o castigo eterno. Segunda coisa, quando você conhece sobre o inferno, você passa a ser mais temente a Deus. Tem gente que hoje vive uma vida comprometedora fora da igreja. É uma coisa aqui dentro da igreja e é outra coisa lá fora. Quem não conhece sobre o inferno, querido, tem uma tendência grande de querer voltar a fazer as mesmas coisas que fazia no mundo. E aí vem um espírito maligno, um demônio chamado nada a ver. Ah, pastor, tem nada a ver se eu pegar um filmezinho pornô para me apimentar a minha relação lá em casa. Ah, pastor, não tem nada a ver eu continuar indo na balada com meus amigos, não estou fazendo nada de diferente. A Bíblia diz que Deus é grande e temido por todos na Assembleia dos Santos. A palavra temor significa tremer em terror. Moisés era chamado de amigo de Deus, mas todas as vezes que Moisés ia na presença de Deus, ele tremia, queridos. Quem teme ao Senhor não vive pecando. Provérbios 16:6 diz: pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Jeremias 32:40: porém o meu temor nos seus corações, para que eles nunca se apartem de mim. Então quem teme ao Senhor permanece firme. E terceiro, querido, e que para mim é o mais importante nos dias de hoje, quando eu entendo o que é o inferno, eu não quero que nenhum dos meus parentes vá para lá. Quando eu entendo o que é o inferno, eu não quero que nenhum dos meus amigos vá para lá. Quando eu entendo o que é o inferno, eu passo a testemunhar de Jesus para todas as pessoas. Bill Christie é um evangelista norte-americano e ele diz assim: apenas 2% dos cristãos dão testemunho daquilo que é feito, daquilo que Jesus fez na vida dele. E a Bíblia diz que nós somos testemunhas de Cristo, cartas vivas de Cristo. Quanto mais você entender que o inferno é terrível, mais incisivo você vai ser quando você for falar com as pessoas sobre a sua salvação. Ezequiel 33:8 diz assim, Deus está falando para Ezequiel: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e se tu não falares para avisar o perverso no seu caminho, morrerá, e morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Preste bem atenção. Se alguém da sua família não tem Jesus, está pecando, e você não fala de Jesus para ela, o sangue dessa pessoa está na sua mão. Todos vocês já passaram por uma experiência de Jesus falar assim: fala do meu amor para aquela pessoa. Quando nós não vamos lá falar do amor para aquela pessoa, se aquela pessoa morrer no pecado, o sangue dela está nas nossas mãos. Isso é muito forte, queridos. E todos nós já vivemos essa situação. Pastor, será que isso é verdade? Olha o que Paulo falou, Atos 20:26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Pastor, mas eu falo de Jesus para minha família, nenhum deles quer aceitar Jesus. E aí? Olha o que Paulo diz, Atos 18. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo. As pessoas aceitam a Jesus Cristo por causa do Espírito Santo de Deus, mas nós temos que falar. Um americano com 41 anos de convertido,
teve uma experiência. Deus permitiu que ele fosse ao inferno. E ele conta que ele cai num túnel, e ele vai caindo, e quanto ele mais cai, mais escuro vai ficando, mais quente vai ficando, até que ele bate lá no chão. E quando ele bate lá no chão, ele consegue ver na rocha, encravado dentro da rocha, vários quartos com grades. E ele diz que é um lugar muito fedorento. Ele diz que é um lugar assim terrível. E ele fala que Cristo bloqueou a mente dele para que ele não se lembrasse que ele era um cristão. Pastor, como é que pode isso? A Bíblia diz que quando Jesus ia no caminho de Emaús com os discípulos, eles também não conseguiam enxergar que era Jesus, porque Jesus bloqueou a mente deles para que eles não vissem. E ele perguntou assim: meu Deus, como eu posso estar nesse lugar? E a palavra de Deus diz em Isaías 24, 22, eles serão arrebanhados como prisioneiros e colocados em uma masmorra, trancados numa prisão. Provérbios 7, 27 diz: a sua casa é caminho para a sepultura e desce para câmaras da morte. A palavra câmaras aqui quer dizer quarto, a mesma visão que ele teve lá, quarto. Esse homem diz que ele tinha uma dificuldade enorme de se movimentar no inferno. Ele falou: eu tenho, qualquer simples movimento dele era um cansaço extremo. Em Isaías, no capítulo 14, versículo 9 e 10, diz assim: o além, o inferno, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele por tua causa desperta as sombras. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa chega no inferno, todo o inferno já está agitado para recebê-lo. Salmo 88, 4 diz: eu sou contado com aqueles que baixam a cova, sou um homem sem força. Quem já teve dengue aqui? Quem já teve uma gripe daquela que você não aguenta nem sair da cama? Multiplique isso por milhares de vezes. É o que uma pessoa passa no inferno. Atos 17 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. No inferno não existe presença de Deus, nós nos movimentamos por causa da graça de Deus. Então no inferno tudo é difícil. Esse homem fala que lá no inferno ele via demônios de todos os tipos, grandes, pequenos, e eles blasfemavam contra Deus o tempo todo. O que é blasfemar contra Deus, pastor? É falar palavrão contra Deus. Apocalipse 3:6 diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, todos aqueles que habitam no céu. Onde a presença de demônios, queridos, a blasfêmia é constante. O inferno é um lugar terrível. A Bíblia diz que no inferno há choro e ranger de dentes. Esse homem que esteve no inferno, ele falou que em determinado momento um grande demônio pegou ele e jogou ele numa parede, e ele sentiu todos os seus ossos quebrando. E mais tarde Jesus falou para ele assim: olha, eu deixei você sentir só um pouquinho de dor, eu não deixei você sentir toda a dor no inferno, eu só queria que você pudesse testemunhar. E Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que Jesus está falando aqui? Quando você estiver andando na rua, não tenha medo do assaltante que pode te matar, não tenha medo do carro que pode te atropelar, tenha medo de ser achado numa situação em que você esteja em pecado sem confessar, porque aí a sua alma e o seu corpo vão para o inferno. Quando alguém morre em Cristo Jesus e vai para o céu, lá no céu ele vai receber um corpo glorificado, e quem vai para o inferno também tem um corpo.
Esse homem falou que depois que ele foi jogado e que quebrou os ossos dele, que ele sentiu muita dor, veio um outro demônio, cravou as garras no peito dele e abriu. Pastor, como que pode ter corpo no inferno? Jesus falou, olha, cuidado que o seu corpo pode ir para o inferno. O rico, lá no inferno, a Bíblia diz que ele olhou para o céu, então ele tinha olho. Ele pediu, molha a minha língua, ele tinha língua. Agora aquele homem disse o seguinte, quando eu fui rasgado, não saiu sangue e nem saiu água de mim. Por quê? Porque em Levítico 27:11 diz que a vida da carne está no sangue, e no inferno não há vida. A água é essencial para a vida. No inferno não há água. Em Zacarias tem uma profecia que diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os seus cativos da cova que não havia água. Por causa do sacrifício de Jesus, você é livre desse lugar. Não existe, queridos, uma gota de água no inferno. E ali os demônios não têm piedade nenhuma, eles odeiam o homem com todo o ódio que pode existir. Não tem piedade, não tem misericórdia. Salmo 103:7 diz: a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem. Ninguém no inferno teme o Senhor, então não tem o benefício da misericórdia. O inferno é cheio de escuridão. O inferno é um lugar tão escuro que você pode apalpar a escuridão. Lamentações 3 diz, fez-me habitar na escuridão como aqueles que há muito tempo já morreram. Diz ainda: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas eternas. Em Êxodo, no capítulo 10, quando Deus manda a praga da escuridão, ele diz para Moisés assim: Moisés, estende a mão para o lado do Egito, e vai vir uma escuridão tão forte, que as pessoas vão conseguir pegar nela. Assim é a escuridão que tem no inferno. Pastor, mas por que o inferno tem que ser tão escuro assim? Para que quem está lá, ele não vê de onde vem o ataque. A escuridão traz medo, querido. O inferno é um lugar onde você tem medo e dor. Não tem o mínimo amor no inferno. Além de toda essa escuridão, o inferno ainda tem chamas, fogo, querido. E não é fogo metafórico, não. É fogo de verdade. Salmo 11 diz: fará chover sobre os ímpios brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Mateus 13:49, Jesus disse assim: assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Tem muita gente que acha que o inferno é algo que foi criado para a igreja, para amedrontar as pessoas. Foi o próprio Jesus que falou. Pastor, mas como é que pode ter certeza que o fogo lá é fogo mesmo, que não é só uma metáfora? Apocalipse significa revelação. Em Apocalipse 9:2 diz assim: abriu o poço do abismo aqui é o inferno, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja já tiver sido arrebatada, vai chegar um momento em que o poço do abismo vai ser aberto, e vai sair tanta fumaça, que vai tapar o sol. E fumaça metafórica não vai tapar o sol. No inferno, queridos, literalmente as pessoas queimam dia e noite, sem um momento de descanso. Quem já passou aqui 2 noites sem dormir? Como é que você fica? Quebrado, né? Agora imagine no inferno, que você vai ter todas as suas necessidades: sede, fome, vontade de dormir, e você não vai poder fazer nada disso.
Quando uma pessoa é carbonizada, ela perde toda a sua aparência, não é isso? Salmo 49:14 diz: a aparência dele se desfará na sepultura. Deixa eu te falar, eu sei que é terrível para você estar ouvindo isso, como eu também não gostaria de estar falando, mas a Bíblia diz que se eu não falar para você, o seu sangue está nas minhas mãos, e eu não quero o seu sangue na minha mão. Quem aqui já esteve no hospital, do lado de uma pessoa passando muito mal, gritando de dor? Ou, se você não teve, quem já viajou num avião que um bebê começa a chorar, a gritar do seu lado? O que acontece? 2 minutos depois de um berreiro no seu ouvido, você fica completamente desconcertado. Sim ou não? Agora imagine milhões de pessoas gritando o tempo todo no inferno. O inferno é um lugar de caos, de tormento, querido. Isaías 57:21 diz: para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Para quem não aceita Jesus não há paz. Agora olha a diferença para quem morre em Cristo Jesus. Isaías 32:18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e em lugares tranquilos. Aonde é o inferno, querido? Aonde fica o inferno? Tem 49 passagens que falam sobre a localização do inferno. Ezequiel 26:20 diz assim: então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos. O inferno fica nas mais profundas entranhas da terra. A Bíblia diz que quando o povo se rebelou contra Moisés, a terra abriu e o inferno engoliu eles vivos. Outra coisa, querido, que você precisa ficar sabendo: o inferno é um lugar terrível, mas existem graus diferentes de punição ainda. Jesus falou para os fariseus: vocês vão ter um julgamento muito mais severo. Jesus disse para Betsaida, para Corazim e para Tiro: olha, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra vão ter uma pena menor do que a de vocês. Jesus falou 46 versículos sobre o inferno. Em 18 deles ele falou sobre o fogo que há no inferno. Jesus falou sobre o inferno porque ele não deseja que você vá para lá. Muitas pessoas dizem assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama. Querido, se Deus não te amasse, Ele não tinha mandado Jesus na cruz para te levar desse lugar. Sabe outra coisa que acontece? No inferno, quem está lá não consegue falar com ninguém, mas mantém as suas lembranças. O rico falou assim: Abraão, os meus irmãos estão vindo para cá, e aí? No inferno, apesar de haver milhões de pessoas, todos são sozinhos. E Deus falou algo muito forte para mim. Deus me disse assim: meu filho, diga para eles nessa noite: muitos querem vida social. Não quero saber só de igreja não, quero ter vida social também. E Deus me falou assim: dependendo da vida social que eles levarem, ele não vai ter vida social na eternidade. Quem vai para o céu, Deus pega a alma dele, retira todas as lembranças amargas,
Você não fica pensando nas pessoas que estão aqui. Pastor Luiz morreu, está no céu. Eu não vou ficar pensando assim: será que a pastora Débora está almoçando? Será que a pastora Débora está jantando? Será que o Pedro continua estudando? Será que eles estão bem? Não. Eu vou ter paz desde o momento que eu chegar lá. E vou lembrar de todo mundo, né? Aqueles que morrem em Cristo Jesus, quando chega no céu, se lembra. Oh, o Elson chegou, e aí, o Elson, beleza? Beleza, pastor. Que bom que você veio, meu querido. Que bom que você não foi para o inferno. Que bom que você ouviu os ensinamentos do seu pastor. Agora, quem morre e vai para o inferno, continua com as suas lembranças, preocupado com as pessoas que estão aqui. A única coisa que tem no inferno, querido, é demônio para te atormentar. Eclesiastes 9:10 diz que no inferno não tem propósito. A Bíblia diz que tudo que nós tivermos que fazer, que nós devemos fazer agora, porque lá não tem jeito mais. Não importa quanto de dinheiro você tem na terra, não importa quão famoso você é na terra, não importa qual é a sua profissão na terra, no inferno ninguém vai te conhecer, no inferno não tem identidade. Isaías 26:14 diz assim: os mortos não tornarão a viver, as sombras não ressuscitarão, por isso os castigastes e destruístes e lhe fizestes perecer toda a sua memória. Outra coisa, o inferno é um lugar que fede horrendamente. Quem aqui já quebrou um ovo choco, um ovo podre? O ovo podre tem frações de enxofre. Agora imagine centenas de milhares de ovo podre, você cheirando aquilo dia e noite. Isaías 42 diz que Deus dá o fôlego às pessoas sobre a terra. Deus dá o ar que nós respiramos. Esse homem que foi ao inferno, ele disse que no inferno você também precisa respirar, mas ele diz que a respiração ela é assim, ó, porque não tem muito ar, tem um mínimo. Já viram uma pessoa com asma? Uma pessoa morrendo com falta de ar? Tremendamente pior. O inferno é um lugar de confusão. Jó capítulo 10 versículo 22 diz assim: terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, terra de confusão, um lugar confuso. Quem gosta das coisas tudo arrumadinho aqui, tudo nas gavetinhas? No inferno não tem nada disso, queridos. No inferno não tem descanso. Isaías 57, os ímpios são como o mar agitado que não se pode aquietar. Não tem como a pessoa ficar quieta. E o inferno não foi feito para você, querido. Agora, sabe qual que é a pior coisa do inferno? É que no inferno não tem esperança. Você está doente hoje, você tem a esperança que você vai ficar curado. Você está endividado hoje, você tem a esperança que você vai conseguir pagar a sua dívida. Você está passando por dificuldade no seu casamento, você tem esperança de que Cristo pode mudar o seu casamento. Só que lá não tem esperança. As pessoas sabem que lá não adianta elas clamarem que ninguém vai lá ajudar. Outra coisa, Jesus disse que lá no inferno, os vermes nunca morrem. Quem conhece um pouquinho de biologia sabe que quando um animal morre, ele é comido por vermes. E quando ele acaba de comer a carne do animal, ele morre também. Mas no inferno não, por quê? Porque a pessoa ela é afligida dia após dia. Os vermes vêm e saem comendo a carne dela, aí no outro dia é renovado para ela sofrer de novo. É um sofrimento eterno, querido.
Jó 24, 20 diz assim: a mãe se esquecerá deles, e os vermes comerão com gosto, e nunca mais haverá lembrança deles. Inferno é um lugar de privação, fome, sede. Aquele homem rico está esperando um dedo molhado na água até hoje, e ele nunca vai ter. O inferno é lugar de medo. Pastor, se o inferno é um lugar tão horrível assim, como que Deus fez um lugar desse para o homem ir? Quem falou que Deus fez esse lugar para o homem ir? Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por que que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos? Porque ele se rebelou contra Deus. E qual é o homem que vai para o inferno? O homem que se rebela contra Deus. O termo aqui, preparado, é o mesmo que Jesus usou quando ele falou em João 14: eu vou para o Pai preparar-vos moradas. Existem quartos de prisão preparados para quem é rebelde, e existem quartos no céu preparados para aqueles que são obedientes. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 7, que toda boa dádiva vem de quem? Vem do Senhor. Então, no inferno não tem coisa boa. Por quê? Porque Deus não está no inferno. Por que que no inferno tem escuridão? Porque a palavra diz que Deus é Pai das luzes, e Deus não está lá. No inferno há ódio. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, e Deus não está lá. A Bíblia diz que no inferno, não tem forças. Por quê? Porque é o Senhor quem nos dá as forças. A Bíblia diz que no inferno não tem água. Por quê? Porque em Deuteronômio 11:11 diz que a água é a chuva do céu. No inferno não tem paz, pastor. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz, e Jesus não está lá. O que é o inferno? O lugar onde Deus não está. O lugar onde os atributos de Deus foram retirados. Há poucos dias agora teve aquele atentado nos Estados Unidos, naquela boate gay. E aí se entra uma discussão, juízo de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, queridos: aonde está Deus nessa situação? Aonde aquelas pessoas colocaram ele, do lado de fora da boate. Deus está no lugar que você coloca ele. Jesus, quero que o Senhor esteja no meu coração. Vai estar no seu coração. Ah, pastor, ah, Deus, por que o Senhor deixou a minha mulher descobrir a minha traição? Porque ele não estava lá contigo na hora que isso aconteceu. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Há um lugar preparado para quem não quer nada com Deus. E há um lugar preparado para quem quer as coisas com Deus. Muitas pessoas não acreditam no inferno. Muitas pessoas não acreditam no céu. Mas os dois existem. Os dois existem. E nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas, para que elas não vão para o inferno. Desde quarta-feira eu estou preparando essa palavra, e desde quarta-feira eu estava numa batalha intensa para pregar ela.
E teve uma hora que eu virei para Deus e falei assim: Deus, eu não me sinto confortável em pregar sobre esse assunto. E Deus perguntou para mim: mas quem disse que é para você ficar confortável? Eu só quero que você seja obediente. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto pode achar. Ainda há esperança, queridos. Agora a Bíblia diz que depois que a gente morre, um segundo depois já não tem mais jeito de fazer nada. Isaías 38:18 diz assim: os que descem a cova não podem esperar pela fidelidade do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para aqueles que estão no inferno já é tarde demais, querido, mas ainda não é tarde para você. Ainda não é tarde para aqueles seus familiares que ainda estão vivos. Muitas pessoas acham que porque elas são boas, elas vão entrar no céu. E quando você tenta mostrar para elas, na palavra, elas não querem ouvir. Muitas pessoas continuam achando assim: eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Quem já foi no velório e quando está lá no velório, ouve assim: se esse aí não foi para o céu, ninguém mais vai, porque essa pessoa era boa. O conceito de bondade nosso e de Deus, ele é diferente. Agora imagine o seguinte: imagine uma pessoa que diz assim: eu vou para o céu porque eu sou bom, e Deus vai ter que me aceitar lá. Agora imagine Macapá, a casa mais bonita de Macapá, uma casa com piscina, uma casa com tudo que você sempre sonhou, e você é uma pessoa boa. Agora imagine você chegando lá na porta dessa casa e batendo: boa tarde, tudo bem? Tudo. O que você quer? Eu sou uma pessoa boa, eu vim morar com você. Você acha que a pessoa vai deixar ela entrar? Sim ou não? Por que ela não vai deixar entrar? Porque ela não tem relacionamento, ela não tem intimidade, ela não conhece. Então como é que uma pessoa que vai passar o tempo todo aqui na terra negando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vai chegar lá diante de Deus, bater e ainda acha que tem o direito de entrar? O reino dos céus são para os filhos de Deus. Uma outra coisa que as pessoas gostam muito de falar: todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Será que levam mesmo? Imagine o seguinte: uma pessoa vira para o pastor Luiz e diz assim: pastor Luiz, queria que o senhor fosse almoçar lá em casa. Tá bom, querido, onde você mora? Eu moro na principal do Jardim. Como é que eu faço para chegar lá a partir da FAB? O senhor pega a General Rondon, passa a Ponte Sérgio Arruda, passa o supermercado Fortaleza, tem a principal do Jardim, o senhor vira para a direita, lá no finalzinho, perto de um posto de gasolina, uma casa amarela, é onde eu moro. Não tem erro se o senhor seguir minhas instruções. Tá bom, só que é o seguinte, querido, eu não quero ir pela General Rondon não, vou fazer o seguinte, vou pegar a Eliezer Levi, que é essa aqui, e vou pegar em direção ao trem. Não, pastor, mas aí o senhor não vai chegar na minha casa, o senhor não está seguindo as instruções. Como é que você quer chegar no reino de Deus também não seguindo as instruções dele? Você não acha que você vai pegar um caminho errado? É importante você saber que o inferno não foi feito para você. Gálatas 3:26 diz assim: todos, preste bem atenção, todos são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nascemos criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Pastor, e se a pessoa não tiver fé em Jesus? Se a pessoa não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas? João capítulo 8, versículo 44.
vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos, porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quem Jesus Cristo é? A verdade. E o diabo? O pai da mentira. Então, quem não aceita Cristo é filho de quem? É filho do diabo. Se nós negamos Jesus filhos, se nós negamos Jesus como filho de Deus, nós nos tornamos filhos do diabo. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais grato eu sou pela morte de Jesus na cruz. Quanto mais eu estudo sobre o inferno, mais eu me pergunto, será que alguns minutos de prazer do pecado justificam uma eternidade de milhões de anos de sofrimento? Eu sei de uma coisa, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero que a minha esposa vá para o inferno. Eu não quero que os meus filhos vão para o inferno. Eu não quero que nenhum de vocês aqui, essa noite, vá para o inferno. Mas infelizmente essa decisão não é minha. Eu não tenho o poder de te convencer, só de pregar a Bíblia. Apocalipse 20, 15 diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. O seu nome está no livro da vida? Você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Porque deve ser horrível você estar diante de Jesus e ele olhar para o anjo e perguntar assim: e aí, anjo? E o anjo falar assim: o nome dele não está no livro da vida. E Jesus falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, sejam lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porém, se você ouviu a palavra, se você teve uma vida de obediência, se você creu, se você fez o que Deus pediu para você fazer, você vai ouvir de Jesus: entra, servo bom e fiel, no descanso do seu Senhor. Aonde você quer passar a sua eternidade? Lembrando que a palavra de Deus diz que sem santificação e paz com todos ninguém verá a Deus. Santificação é um processo contínuo, viver diante de Deus o tempo todo. Sabe, queridos, todos os dias eu cometo pecado, todo dia você comete pecado. A diferença é que nós nos arrependemos, o Espírito Santo vem e nos convence na mesma hora. Pastor, o senhor peca? Peco, queridos. Mas como, pastor? O senhor é pastor. Quando você perde a paciência, você peca. Quando Deus manda você falar para uma pessoa e você não fala, você peca. Quando você não tem paciência com alguém, você está pecando. Quando você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Quantas mentiras nós não contamos durante o dia? Quantas vezes você não chega ali, para o seu carro, e aí o flanelinha chega querendo uma moeda, e você vira para ele e fala assim: não tem dinheiro agora não. Mas o dinheiro está lá, ou na sua carteira, ou ali. É uma mentira. Você pode falar com ele: não vou te dar dinheiro. Por que eu vou te dar dinheiro? Não sou obrigado a te dar dinheiro? Não é pecado. Mas quando eu falo que eu não tenho e o dinheiro está ali, é pecado.
Qual que é a sua decisão nessa noite? Não importa quanto tempo você tem de igreja, importa de você receber essa palavra, querido. Eu sei que não é uma palavra fácil de ouvir, é uma palavra que incomoda, mas é uma realidade. Pastora Débora, sempre que ela faz o livreto de acompanhamento inicial, ela pergunta para a pessoa: você tem certeza da sua salvação? Porque para nós termos certeza da nossa salvação, nós temos que ter certeza que a gente está caminhando no caminho certo, que a gente está deixando o pecado, que a gente está tentando viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Essa é a hora de você tomar uma decisão. Você que é cristão, você que não é cristão, aonde você quer passar a sua eternidade? Eu só lhe digo uma coisa: o inferno não é uma boa opção. E te digo mais, Deus fala para mim que tem pessoas aqui hoje pensando assim: eu vou pagar para ver. O preço vai ser muito caro, mas a decisão é sua. Graças a Deus o seu sangue não está mais na minha mão. Eu não sei você, querido, mas ouvindo todos esses versículos sobre o inferno, dá um medo, um temor de fazer alguma coisa errada e de ir para lá, porque é terrível. Feche seus olhos por um instante, nós já estamos terminando. Pai, eu quero te pedir nessa noite que a tua palavra, que é viva e eficaz, tenha achado, Senhor Jesus, uma terra fértil no coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. E te pedir que aqueles que precisam tomar uma decisão hoje, de te aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas, ou de voltar ao caminho, Senhor Jesus, de te pedir perdão e de se reconciliar com o Senhor, que eles tenham a coragem de fazer isso, Pai querido. A tua palavra diz que a tua vontade é que nenhum homem se perca, Pai, mas que muitos vão se perder, que muitos não ouvirão, Senhor, a tua palavra. Mas eu te peço que nessa noite não tenha ninguém aqui, Senhor, que passe por isso. Em nome de Jesus. Se você se sentiu, querido, nessa noite, se você não tem certeza da sua salvação, essa é a hora de você tomar a sua decisão. Se você tem certeza da sua salvação, continue no caminho. Não se afaste do caminho. Uma das coisas que o diabo sempre lança a ideia na sua cabeça é: não tem jeito para você. Não adianta. As coisas vão continuar acontecendo da mesma maneira. É mentira dele. Só vai haver mudança na sua vida quando você permitir que Deus mude a sua vida. Eu não dou conta de sair dessa situação, pastor. Eu não dou conta de sair disso que eu estou vivendo. Dá sim. Você tudo pode naquele que te fortalece. O que é espiritual, Jesus expulsa da sua vida.
E o que é natural, você que vai ter que lutar para vencer. Ah, pastor, eu sei que é errado ir para a festa, ir para a balada, mas eu não consigo deixar de ir. Consegue sim. É só uma questão de você aceitar que você consegue. Jesus disse que jamais haveria uma prova acima daquela qual nós pudéssemos suportar. Então não diga, eu não consigo, porque você consegue sim. E você tem pessoas para te ajudar. Amém? Glória a Deus. E eu queria te dizer mais uma coisa, querido. O diabo vai tentar fazer de tudo para que você ache que essa palavra não era para você, que você não merecia ouvir ela. Não deixe o diabo roubar do seu coração essa palavra. O rei Davi diz assim: guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O Senhor é bom. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus para nós orarmos com essas pessoas. E eu queria te dizer mais. Ore a mesma oração que eles vão orar agora. Renove os seus votos com Jesus. Sabe, querido, uma das coisas que mais está afligindo nos dias de hoje a nossa juventude é o espírito de suicídio. Porque a palavra de Deus diz que a vida pertence ao Senhor. Só Ele pode dar e só Ele pode tirar. Quando a pessoa atenta contra a sua própria vida, ele está dizendo, eu sou o meu próprio Deus, e ele não tem salvação. A pessoa que tira a sua própria vida, querido, ela não tem lugar no céu. E o diabo tem falado muito no ouvido dos nossos jovens, tira a sua vida. Não tem jeito para você? Tem. Jesus ama você. Amém? Vocês que estão aqui na frente, eu quero que vocês repitam comigo, digam assim, e vocês também: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a caminhar segundo a Tua palavra, para que eu não vá para o inferno. Eu quero morar contigo no céu, junto com os meus irmãos. Amém? Pela fé em Cristo Jesus, a partir de agora, vocês são filhos de Deus. Amém? Quando nós nos afastamos do Senhor, querido, o nosso nome é riscado do livro da vida. E quando nós voltamos, ele é escrito novamente. Amém? Nós estamos muito felizes com a decisão que vocês tomaram. Não saiam do caminho. Amém? O preço é muito alto. Pastor, mas e se eu ficar com medo? Nós estamos aqui para te ajudar. Pastor, e se eu quiser voltar para a vida antiga? Nós estamos aqui para te ajudar. Quem confessa tentação, não confessa pecado. Amém?